Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha em mais um Diálogos com a Ju. Hoje o nosso bate-papo é sobre um artista plástico que é bicho do Paraná 2 vezes. Nasceu na região de Apucarana, mas escolheu Cascavel para morar e continua em Cascavel. Desses 54 anos de história, muito provavelmente boa parte dessa trajetória tenha sido traçada aqui em Cascavel. Dirceu Rosa, seja bem-vindo ao Diálogos com a Ju. Eu que agradeço o meu convite, né? É um prazer sempre estar na imprensa, né? Um artista precisa ser visto, senão não é satisfatório. Então eu sempre digo o seguinte: vocês vivem de comerciais, eu nunca paguei nada para expor minhas obras. Eu sempre tive comigo, eu tenho que ser notícia para que a imprensa publique. Sem dúvida. Né? Então talvez isso seja o meu caminho, né? Então eu sempre promovi exposições, eu sempre tive que ser notícias, né? Para haver interesse da imprensa de falar alguma coisa sobre minha pessoa. E continua, né? Aliás, principalmente na minha arte, não na minha pessoa. E continua sendo notícia, né? Não, apesar de aposentado. Aposentado, assim, é modo de dizer, porque a gente não vai parar de trabalhar nunca, né? Eu hoje não faço mais trabalhos de encomenda, encerrei. Então agora eu quero fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu não tenho interferência de encomenda, de interesse, sabe? Eu quero isso, cara. Então é aquilo que a pessoa, se ela quiser comprar um trabalho meu, vai comprar aquilo que eu fiz e que agrade a ela. Bom, é impossível quem mora em Cascavel ou quem já esteve em Cascavel, que viu algum cartão postal de Cascavel, não ter visto uma de suas obras. Principalmente a Nossa Senhora Aparecida da Catedral, que certamente é uma das suas obras mais emblemáticas. A minha obra-prima, a minha maior obra e acho que a minha obra-prima. Né? Quase 30 anos já. Faz 29 anos que foi concebida. Eu tenho muito orgulho de ter feito esta obra. Tá? E como é que o senhor se descobriu artista plástico, escultor? Como é que foi isso? Eu me descobri no colégio. Criancinha ainda? Eu estava no ginásio, tinha meus 15 anos. Uma professora, amanhã vamos comprar tinta, nós vamos mexer com tinta no caderno. E aí eu descobri minha facilidade diante dos outros alunos. E comecei a fazer meus desenhos, tal, gostava. E eu praticamente já nasci um profissional. Com questão de 2, 3 meses, umas normalistas, que eram outras alunas que estudavam para professoras, começaram a me descobrir e começaram a me pagarem para fazer a capa dos trabalhos delas. E eu já transformei aqui numa profissão e daí foi indo. Depois eu comecei a pintar cartazes de filmes no cinema. Morava em Cianorte, comecei em Cianorte. Tinha 2 cinemas. Naquela época o cinema tinha muita força, não tinha outra coisa, não tinha TV, não tinha telefone, você não interessava o filme, era o programa para você ir para o cinema no domingo, no sábado, domingo, matinê. Então o cinema tinha uma força danada. E eu comecei a pintar cartazes e fazer exposições também, e a coisa foi andando, né? E é assim já há quantos anos? Bom, eu comecei há 54 anos. Em 1968. Profissionalmente. Profissionalmente. Eu já comecei ganhando dinheiro e nunca fiz outra coisa, né? Então, assim, uma segunda profissão nunca nem esteve no radar, assim, foi sempre... Sempre. Aliás, eu tive não sei se é profissão, criança, tá? Eu trabalhava numa fábrica de doce, vendendo doce. Botava uns pacotes de doce na bicicleta e saía entregando nos bares. Esse foi meu primeiro ganha-pão. E aí depois que eu descobri as pinturas, os desenhos, eu já abandonei aquilo e comecei só a trabalhar com os desenhos, que era aquilo que eu gostava, né? Claro. O senhor tem obras em mais de 300 igrejas, obras sacras em mais de 300 igrejas. Como é que essas obras vieram para a sua vida? Olha, o primeiro trabalho eu fiz em Cianorte, um Cristo grande, e daí começou... O pessoal vai descobrindo que uma igreja é um lugar público, né? Então, um padre pede, outro pede. E sempre foi assim, fazia uma mala postal para as igrejas também, né? Procurava, né, mostrar meu trabalho, fazer uma propaganda. E foi aparecendo outras igrejas e hoje parei nas 330 igrejas de Rondônia até Porto Alegre, até o Rio Grande. Então
E como é que surgiu a proposta, a ideia da Nossa Senhora Aparecida aqui na Catedral de Cascavel? Nossa Senhora Aparecida foi um trabalho que eu imaginava que se eu fazer uma obra que marcasse minha presença na cidade, ficasse para sempre. Aí eu fiz um projeto, uns 10 desenhos para vários locais, em frente à rodoviária, no calçadão, lá nos trevos, sabe? Vários. E levei para a prefeitura, Rotary, Lions, Câmara de Vereadores, e a igreja que aceitou a ideia e foi feito ali. Então, era um trabalho que foi um projeto meu, né? A ideia minha que foi aceito pela igreja e foi feito esse monumento, né? Mas o senhor não tem só essa escultura, só essa obra em Cascavel, o senhor tem várias outras, Não, tem né? várias. Tem aquele do Colégio Auxiliadora, tenho lá na Expovel, em frente à Expovel. Eu tenho uma também em frente a Plantar. E tem o calçadão, o Dedão, né? o Dedão, que é o lugar mais, a obra mais comentada. Tem o Monumento dos Pioneiros, no Centro Cultural, né? E nas igrejas, que a maioria das igrejas tem trabalhos meus, né? E ali próximo da sua casa também. Tá, ali, e agora recentemente eu doei para a cidade 12 obras, que foi transformado no Jardim das Esculturas, e não o Museu da Escultura, como queria o nosso amigo Luiz Ernesto, para dizer que a ideia era dele. Ali é o Jardim das Esculturas, é uma obra, pensamento meu, uma doação, doei todas essas obras, e ainda tive 1 ano e meio para conseguir colocá-las. Na sua casa também existem várias obras. Na minha casa, só na parte externa, deve ter umas 70 obras. Quem passa ali na Avenida... Não tem noção do que tem lá Brasil. dentro. E Atrás, é possível ali tem... visitar? Lógico, é só chegar e... Você está todo mundo convidado. Quem quiser ver, é só tocar a campainha. Se a gente estiver em casa, disponível, não tem problema. Não é um museu também, é uma área de exposição. Mas te garanto que tem mais coisa do que museu lá. Eu não tenho dúvida. Tem muito museu que a gente visita. Deixa a desejar. Que pobre. Eu devo ter, dentro da minha casa, umas 100 obras expostas. E tem mais umas quase 70 obras no jardim. Então... Uma outra característica também que chama muito atenção nas suas obras são as mãos. As mãos vêm lá de trás, lá do tempo que eu fazia cartaz de cinema, não gostava, não sabia desenhar as mãos, e se eu pudesse eu escondia e cortava. Mas com o tempo eu fui descobrindo assim que elas não precisavam ser bem perfeitas para terem valor. E aí comecei a brincar, aumentar as mãos, transformei um dedo só e tal. E foi pegando. Hoje todas as minhas obras é as mãos que transmitem as mensagens que eu quero. O meu meio de comunicação hoje são as mãos e os dedos. Então, e virou uma marca, né? Hoje se eu faço uma obra sem dedos, o cara não quer nem de graça. É mesmo? Eu sempre brinco que quem gosta de dedo é os outros, não é eu, que se eu não tiver dedo eu não consigo vender. Exatamente. Mas todo artista tem que ter uma característica. Você pode analisar os mestres aí, você não precisa ver a assinatura para saber que é dele. Então você tem que ter uma... Exatamente. Né? Quando você vê um artista que faz um monte de coisas diferentes, então ele está meio perdido, ele está procurando alguma coisa, mas graças a Deus eu achei um caminho e persigo esse caminho, e eu acho que fui feliz na minha empreitada. É um desafio mesmo. Os cascavelenses sabem exatamente quais são as obras. Sabe? Talvez não só muito provavelmente não só os cascavelenses, mas todas as pessoas que já tiveram contato com suas obras. O cara vê, ele não esquece, né? Ele sabe que... Vai saber. Tem os dedos já... Eu considero que eu sou o maior dedo duro de Cascavel. Fato. São muitas obras mesmo e os dedos duros estão todos presentes lá. Uhum. E o senhor continua produzindo em casa? O senhor tem um ateliê, uma estrutura em casa? Como é que funciona? Ateliê é quando é um lugar chique, tá? Lá em casa é a oficina mesmo, é um lugar bem bagunçado. Então, eu tenho as máquinas de madeira e tal, e eu continuo trabalhando ali, né? E o senhor produz todos os dias? Todos os dias praticamente. Tem um horário? Eu sempre tive um horário de trabalho muito pesado. Eu sempre trabalhei todos os dias até 11 horas, meia-noite. Gostava de trabalhar à noite, sabe? Então eu trabalhava 1 dia e meio por dia. Começava cedo e... Começava cedo, meia hora para almoçar, e já estava no porta de casa, não precisava perder tempo com transporte, né, locomoção. Então meu trabalho sempre rendeu bastante. E eu sempre tive bastante trabalho, muitas encomendas.
Eu cheguei uma época de ter, perto de Natal, 65 obras encomendadas. E como é que dá conta? Ah, tinha que dar os pulos. E aí você ia prometendo, não, dá para Natal, dá para Natal. Não te conto quantas noites que eu ia dormir 2 horas da manhã. E a família sempre aceitou numa boa Você essa é rotina acostumado, pesada? né? Foi acostumado, virou rotina E seguiu. e seguiu. Alguém mais da família seguiu o caminho? Seguiu Não, os não. passos? Meu filho começou, mas depois essas coisas você não impõe, né? Todos os meus filhos fizeram aquilo que gostavam. Então ele foi para arquitetura e é o campo dele, né? Isso é uma decepção pro senhor ou não? Não, Tá não, tudo certo. eu acho que cada um é na sua. Não tem, não tem que ficar na minha sombra e eu fazer aquilo que eu gosto. Tem que fazer aquilo que ele gosta, né? Eu sempre falo que se você fizer aquilo que você gosta na tua vida, a tua vida vai ficar muito mais fácil e você vai subir muito melhor, muito mais fácil. Porque você faz aquilo que você gosta, não é cansativo. Eu sempre trabalhei com uma marreta de 1 quilo, praticamente. Sabe? Colocava cano de ferro nos formões, tal, pesado, toras e tal. Mas era cansativo, mas você queria ver pronto, você gostava de fazer aquilo. Então não é tão cansativo, é gostoso, é prazeroso. E como é que Cascavel surgiu na vida do senhor? Porque o senhor nasceu lá na região de É, Apucarana, eu né? me criei na região de Cianorte e foi um pessoal daqui de Cascavel, tinha uns parentes em Cianorte, visitar lá e viram minhas obras e me convidaram para fazer uma exposição aqui. E aí eu, através do Lions, que eu vim junto com o Lions, a exposição foi um sucesso. Eu ia me casar naquele ano, falei para minha esposa hoje, vamos para Cascavel, e meu pai já tinha um terreno aqui na cidade, fiz uma casinha ali e já vim embora. E acho que foi uma decisão acertada. E que ano que foi isso? 75. Porque Cascavel já tinha mais jornais, tinha TV, e Cianorte era pequeno, só tinha um jornalzinho lá e tal. E eu consegui já chegar com um moral elevado, tinha feito uma exposição, tinha tido sucesso, e isso favoreceu, né? Então, não me arrependo de ter chegado em Cascavel, eu acho que eu cresci junto com a cidade, trabalhei bastante, investi tudo que eu trabalhei na própria cidade, comprando terrenos, construindo e tal. Então hoje eu posso me dar o trabalho de não precisar fazer trabalho para ninguém mais, né? Não depende mais disso Não dependo economicamente, mais disso. financeiramente. Economicamente, graças a viver. Deus, já posso fazer obras e não pensar em estar vendendo. O senhor tem ideia de quantas obras o senhor já fez? Não, não, isso Não é possível catalogar isso. eu fotografo todos, tal, mas sempre escapa alguma coisa e você perde. Se o senhor tivesse que chutar um número, o senhor diria que Umas 3 mil por aí, é muita coisa? é bastante. Você vê que tem 330 igrejas, tem igrejas que tem 20 trabalhos ou mais. Então, só por aí você já vê quanto. Né? Uma obra do tamanho da... Eu estou citando muito a imagem de Nossa Senhora Aparecida, Que todos conhecem. porque todos conhecem, daqui uns dias a gente tem a festa, né, que acaba sendo uma referência, mas uma obra como aquela, leva-se quanto tempo? pra Aquela fazer obra eu pronto? demorei, eu com mais 4 ajudantes, 4 pedreiros, 5 meses. 5 meses para fazer. Ela pesa quanto? Não sei, senhor lembra? mas deve ter umas 50 toneladas de cimento, concreto, pedra ali. Tem muito material enterrado ali, né? Sim. A fundação dela é bem grande. O senhor falou que o senhor está aposentado, hoje não faz mais obras comercialmente, não depende mais disso, mas qual que foi a última obra que o senhor fez comercialmente? A última fiz para Boa Vista Aparecida, aqui perto de nós. É uma Nossa Senhora Aparecida, uma imagem de 11 metros de altura. Quase do tamanho aqui de Cascavel, 2 metros Não, e menos a só. imagem é maior. A imagem é maior. É que aqui tem nós as temos, mãos. temos as mãos. A imagem nossa aqui deve dar uns 6 metros, por aí, 5 metros. E essa foi de 11 metros. Ela é quase o tamanho da nossa inteira com os braços. Olha só. Mas só vai ser inaugurada 12 de outubro do ano que vem. Coisa de política, né? Vamos ter quem quiser ver essa obra vai ter que esperar pelo Vai menos ter que mais um esperar, ano. vai ter que esperar, que está lá embrulhada, enlonada. Vai ter que esperar. E como é que surgiu a história do senhor ser bicho do Paraná? O senhor 2 vezes já bicho do Paraná, Essa né? não é história. Eu fui convidado, fui escolhido, né? Não é a gente que escolhe, o pessoal Sim. da TV, né? Não sei nem quem é que escolhe a gente. E aí eu fui bicho pelo Paraná pelo Bamerindos naquela época, né? E agora por esse outro banco novamente. Então foi um dos poucos que foi bicho 2 vezes. Foi Isso uma é muito surpresa? bom. Não, é muito bom, lógico. É uma coisa que, a nível de Paraná, né, te divulga bastante. E é uma coisa que te enobrece. Você não é dinheiro que faz você, que
que você consegue comprar isso aí, né? Exatamente. Não é você que escolhe, eu quero ser bispo, é os outros que escolheram. Então, isso que é mais importante. Bom, o senhor já está em Cascavel já há muito tempo, o senhor fala com muito carinho da cidade, 48 anos. Vai viver aqui para sempre. Bom, já estou com o apartamento pronto, né? Já todo sempre. Já todo sempre. Daqui não justifica nessa idade tentar mudar de Cascavel, né? A gente está enraizado aqui, o nome está aqui, né? Então, A família toda aqui. toda a família, tem, né? Quem gostaria de comprar uma obra sua? O senhor falou que ainda há essa possibilidade, mas aí tem que visitar a sua casa, aí o senhor vai só na dizer minha o casa. que tem à venda lá, não é É. tudo também que está à venda. Não é tudo, que tem obras que você tem que pensar no depois, né? Porque a gente vai morrer, lógico. Aham. E, pela minha idade, não estou tão longe. Ah, tá, sim, vai Então bastante você tem tempo. que deixar um Vai. acervo, porque eu sei que mais para frente vão estudar, vão, né? Fazer alguma exposição. E isso você tem que ter um catálogo, tem que... Então você tem obras que você tem que... Você já não produz mais aquele estilo, então tem que marcar a história, né? E qual que é a obra que é o xodó do senhor, assim, que o senhor diz, essa aqui eu não vendo de jeito nenhum, e tá lá com o senhor até hoje? Eu tenho várias obras de outras épocas, né? São as épocas que eu fazia só um dedão, um dedo, não fazia mão, Sim. né? E essas obras eu não vendo de jeito nenhum, porque faz parte já da história. Mas não gosto mais de vender obras, não. Acho que é mais importante eu ter uma obra na parede do que o dinheiro no bolso. Então o senhor não se sente mais à vontade para comercializar as obras? Não. Posso até comercializar, mas não fico chateado se não vender. Eu acho que Entendi. é mais importante estar as obras lá do que... Me diz uma coisa, o senhor falou do dedão. Como é que surgiu a história do dedão aqui em Cascavel? Olha, o dedão eu fiz uma exposição em 97, para ter um atrativo na exposição, foi feito ali no museu, né? Eu fiz esse dedão para colocar lá na frente, fora da exposição ali. E aí falei que na época eu já estava de olho naquele local, falei com o secretário, que era o Nilson Gomes Vieira, na época. Posso colocar esse dedão lá? Aquele dedão, na verdade, não é nem da prefeitura, é meu. Quer dizer, não é meu, mas Tá é da cedido. cidade. Tá cedido, tá? É uma obra que incorporou na cidade, é uma coisa que, né? Só Cascavel tem dedão, não sei o quê. Tudo que acontece na cidade, o dedão tá... Eles usam o dedão como... Então, a obra que atingiu o objetivo dela, de ser vista, lembrada e comentada. Então, é uma obra que pertence à cidade. Né? Tanto é que... Tá ali, né? Tá. Tanto é que na época da reforma ali, o Edgar, o pessoal do Edgar, diziam que eu ia tirar ela. Ia tirar o dedão dali, sabe? Não foi tirado porque o pessoal na internet começaram, não mexa o dedão, sobe o dedão. E aí eles não mexeram, deixaram quieto. Mas senão tinha sido tirado. O próprio povo que... O senhor se sentiria tranquilo e à vontade se uma obra que o senhor tivesse doado? Porque, a princípio, a maior parte das obras que estão em posição aqui em Cascavel, que estão nas ruas, enfim, foram doadas para o senhor. O senhor se sentiria à vontade se elas fossem retiradas ali? Olha, esse Jardim das Esculturas, essas 12 obras que eu fiz ali, a minha briga era uma dessas. Disseram, não, você precisa fazer a doação. Lógico, eu vou doar, assino. Eu queria dois itens na doação. Uma que se um prefeito fosse retirar, sempre um coloca, o outro tira, essas obras retornassem para mim ou para minha família. Uhum. Isso eu não consegui. Então se a prefeitura um dia falar, vou tirar, eu tenho que ficar quieto. E o segundo é que eu pudesse fazer a manutenção delas, que uma hora um cara passa lá, um vandalismo, pinta, picha, ou bate um carro. E eu fotografei mais de 15 esculturas aqui em Cascavel quebradas. E aí mostrei para ela, eu não quero obra desse tipo aqui na minha frente, quebrada, na frente da minha casa, e eu não poder mexer. Então isso foi colocado. Então, Isso o senhor conseguiu? Aí disseram, não, mas quem falou que você não pode mexer? Eu quero por escrito. Daqui 30 anos eu já fui, você já foi, um neto meu vai lá reformar a obra, e vão falar que ele está roubando a obra, ele tem que estar calçado, né? Então isso eu consegui. Mas se eles quiserem tirar, eu não posso, tenho que ficar quieto. Mas eu duvido que vão mexer lá, porque todo o povo gostou. Tomara que não, né? Ficou muito bonito. Muito né? mesmo. Principalmente à noite, deu um destaque assim. E eu acho que é uma coisa que embeleza a cidade, né? Nós tínhamos um secretário que complicou bastante, só queria levar vantagem, se aparecer em cima. E eu falei, em cima de mim não, você tem que, né? Então, mas graças a Deus ele foi embora. Não tem...
E a sua obra está lá, continua É lá. o que a minha filha sempre falava, pai, não esquenta a cabeça, esse povo vai embora, tua obra vai ficar. Né? Então é o que vai acontecer, né? Daqui uns. Ninguém vai. É o caso da Nossa Senhora Aparecida. Quem que precisa saber se eu perdi dinheiro, não ganhei? Então, o importante é a obra estar lá. Né? E que ela fique lá Que por fica lá muitos por e muitos e muitos muitos anos, anos. É. Não é? Isso é o que interessa. O que interessa para o artista é que a sua obra fique. Né? O teu rastro. Eu acho que todo mundo que vem nesse mundo tem que deixar um legado, um rastro. E eu estou deixando o meu. Eu, graças a Deus, vivi em 2 cidades, Cianorte e aqui. As 2 eu fui agraciado com título de cidadão honorário. Então, sinal que eu fiz alguma coisa de bom. Né? As obras do senhor trouxeram uma personalidade para Cascavel, né? Muita gente conhece Cascavel também por conta das suas obras, né? O senhor tem esse... A gente não tem noção. Eu, por exemplo, não tenho noção do meu nome. É porque você vai trabalhando e as coisas vão acontecendo. Você não tem noção até onde teu nome vai. Né? Eu sei que amigos meus já na Itália já falaram, você é da terra que tem um escultor lá, tal de Dirceu Rosa. Mas eu vou saber disso? Eu não sei, né? A pessoa às vezes vê, fica sabendo e tal. Então eu não tenho a noção até onde vai meu nome. E a força que tem também, né? Eu só sei que o povo de Cascavel gosta das minhas obras, tenho certeza disso, né? Me apoia. Eu posso dizer que para o povo de Cascavel eu existo. Para o poder público eu não existo. Sabe? Dirceu não existe para o poder público. E por que o senhor acha isso? Primeiro, eles nunca me deram apoio, assim, sabe? Pra você ter noção, a minha casa consta do guia turístico do Paraná. Do Paraná. E eu recebo excursões de, às vezes, 200 quilômetros, vem aqui só para ver minha casa e volta, sabe? Nunca constou do guia turístico de Cascavel. E eles estão a 3 quadras da minha casa. Isso eu já briguei bastante, e isso me revolta, né? Porque não dão valor no prato da casa. Pra você ter uma noção como é que eu não sou nada para a prefeitura, esse Jardim das Esculturas que foi colocado ali, uma coisa que a prefeitura poderia, né, batalhar em cima, ó, temos um local, tá. Se você pegar o guia turístico de Cascavel, que não consta da minha casa, e o Jardim das Esculturas, no número 65, que é o último item das atrações de Cascavel, você vai encontrar lá assim, Galeria a Céu Aberto. Não sabe se é um buraco, se é uma galeria comercial, simplesmente isso. Então, a prefeitura me apoia? Não apoia. Simplesmente me ignoram. E tem sido assim ao longo do... Ao longo de todo o tempo. Todo o tempo? único prefeito que mais ou menos assim me apoiou, que eu gostava, foi o Fidelcino Tolentino. Faz bastante tempo Faz já, muitos né? anos. Mas os outros, sei lá, às vezes faço exposição, o máximo que eles fazem é me ceder o local lá da coisa. E ainda, a última exposição que eu fiz ali no teatro, usaram as fotos da minha exposição para conseguir fazer o MON, para mostrar para o MON que era viável fazer uma exposição, ter uma exposição ali, porque eu estava lá com mais de 500 pessoas na inauguração, né? Saiu umas fotos bonitas e tal, o teatro cheio. Então as maiores exposições que tiveram de público em Cascavel foram as minhas. E eu nunca usei nada deles. Sabe? Eu que faço coquetel, que faço convite, eu que distribuo. Eu faço tudo, não deixo nada para eles. Faço a montagem. E não dão valor. Sabe? Pagam para pessoas às vezes de fora trazer os trabalhos aqui. E pra gente santo de casa não faz milagre, não tem. Então já vamos deixar combinado, que a próxima exposição, qualquer coisa que o senhor fizer, o senhor avisa a gente que a gente mobiliza a imprensa de Cascavel. Aí todo mundo da imprensa vai lá e vai fazer cobertura. Não, a imprensa... Só que eu vou atrás, eu não espero por eles também, porque eu sei que, né? Todas as exposições minhas, todas elas foram bem sucedidas. Mas eu paro 2 meses para fazer tudo, sabe? Eu nem os convites, nem no correio eu coloco. Eu vou de casa em casa e entrego. Eu, a minha mulher, pego uma rua... Porque a pessoa se sente mais acolhida e tal, ele faz questão de ir na minha exposição. E outra coisa, eu sempre tive comigo que o cara que for na minha exposição, vai sair de casa, se dá o trabalho de sair de casa, ele tem que ser recompensado e ver alguma coisa que preste, ver alguma coisa bonita. Então ele tem que ser recompensado, eu tenho que, né, mostrar
A gratidão por ele ter saído de casa e mostrar alguma coisa de bonito para ele. Tem que valer a pena ele sair de casa. Porque eu já falei com os outros artistas ali, eu falei assim, me desculpar, mas eu já saí de casa e fiquei com raiva de perder a novela, porque vocês não mostram nada, aquela com 6, 7 trabalhos, né, umas coiseiras e não agrega nada. Então você tem que mostrar trabalhos bons. E bastante. Meus trabalhos sempre, uma exposição minha sempre é 70, 80, 90 trabalhos. Então o cara tem uma exposição cheia, gostosa, né, bonita, né? Então sempre tive sucesso de público, de venda, nunca saí mal com a exposição, porque tem que ser bem feita, tem que ser trabalhada, né? Já vamos fazer um marketing aqui, então. Tem outra programada? Tem alguma exposição programada? Não, programada não, mas se der mais pra frente eu vou fazer, né? O senhor gosta de fazer exposição? Gosto porque você interage com o público, você sabe ver aquilo que o público gosta, tal. Assim que você está na exposição, você vê a pessoa entrar, você já vê que a pessoa é interessada, só no olhar, você... Então eu sempre fui muito individualista, assim, eu acho que eu nunca participei muito de exposições coletivas, tal. Uhum. Porque eu acho que o individual te dá uma experiência muito maior, sabe? Porque você está direto ali com o público. Eu faço questão de estar direto, não gosto de minhas exposições muito longas. Uma semana no máximo ali, mas eu faço questão de estar cedo da noite, quem vier sempre vai todo dia para bater o papo, mostrar, conversar. E isso é interessante, a pessoa gosta de conversar com a gente no local, né? Fora de Cascavel, o senhor tem obras que também faz que aquela cidade, aquele local seja reconhecido pela obra que o senhor fez? O senhor tem esse conhecimento? Eu tenho esse Cianorte, né, que o pessoal, todo mundo conhece. Guarapuava deve ter umas 10 igrejas com trabalhos meus, né? Tem muitas cidades tem, sabe? A gente vai perdendo, né? Quedas do Iguaçu, Curitiba também tem várias igrejas, bastante. Quando o senhor completou 50 anos de trabalho, eu estou segurando o microfone, a hora que eu terminar de fazer pergunta eu vou mostrar. O senhor lançou um livro, né? Foi feito pela querida amiga Rejane Martins, sobre os 50 anos de atividade do senhor. Tem fotos lindíssimas, obras lindíssimas. Coube tudo aqui? Não, Quando o senhor responde, eu vou mostrar o livro. Tá? Isso aí é mais ou menos as obras que eu tinha na época, né? Então fotografia as obras que eu tinha, as minhas melhores fotos e tal. É um apanhado assim, mas não é todas as obras, né? Nem caberia todas as fotos, né? Como é que o senhor fez a seleção disso? Porque assim, isso aqui é um trabalho gestado, um trabalho muito bem feito. Como é que foi feita essa seleção? A gente conhece as obras melhores da gente, né? Então vai, né? Foram escolhidas a dedo. Escolhida a dedo. Aí você dedo. faz várias fotografias com fundos diferentes, né? Então tem pessoas que às vezes fazem livro só com fundo liso, tal. Eu gosto às vezes de natureza, tá, para variar um pouco, né? Agora o mais importante nesse livro é a última capa, a última página, né? Não sei se você já prestou atenção. Por que é a última página? Até faço questão que você leia. A dedicatória? Por quê? Me conta um pouquinho da história da dedicatória. Porque o pessoal se considera às vezes grandes artistas, mas vive tudo pendurado no governo. E o senhor tem esse orgulho? E eu tenho orgulho de bancar o meu livro, não depender de ninguém, sabe? Isso é um prazer que eu tenho de fazer. Os 2 livros que eu fiz, não precisei de ninguém para patrocinar. Ninguém, não tem nome de ninguém, é só o meu. Não tem Lei Rouanet, nada. É do meu suor que saiu isso aí para mostrar e demonstrar. E esse livro, eu distribuí ele em 700 bibliotecas escolares, gratuitamente, sabe? Fui até Santa Catarina, até Brusque eu levei. Importante dizer que ele está à venda também. Aqui em Cascavel está vendo. Tem alguns, ele está acabando já. Mas... a gente já comprou um ano atrás, já estava na penúltima, no penúltimo. Mas esse livro eu fiz questão de... Porque você faz uma obra e a pessoa compra e fica lá na casa dele, você nunca mais vê. Aqui sempre alguém está vendo essa obra, né? Ela não se perde, ela acaba, né? Tá sempre, alguém está vendo. Então, é um trabalho lindíssimo. É um registro que você faz da sua obra. Se der, todas as obras eu estou fotografando e tal, pensando se der tempo, eu vou fazer mais um, né? É isso que eu ia perguntar, já tem mais um no plano aí, nos planos? Não sei quanto tempo, mas eu tenho que ter um volume de obras também, né? Mas todas as obras que estou fazendo novas, eu estou fotografando já pensando no livro. Um outro livro.
Esse meu próximo questionamento diz respeito bem a uma curiosidade que foi minha, porque assim, eu sou jornalista, repórter aqui em Cascavel já há muito tempo, e eu fiz muitas coberturas, por exemplo, no dia de finados. E uma coisa que me chamava sempre a atenção no cemitério central, um lugar dentro do cemitério que estava sempre muito lotado de gente, vendo uma escultura do senhor. Sempre me chamou muita atenção. O senhor se sente à vontade para falar sobre isso? Olha, aquela escultura foi a pior não, a mais difícil de eu fazer, né? Porque você fazer uma escultura para pôr no túmulo do seu filho não é fácil. Mas eu queria fazer uma coisa bonita e eu acho que consegui, né? Sem dúvida, é belíssima. É isso. Então, eu considero a escultura mais difícil do que eu fiz na vida. Eu imagino. Diante também de tanta dor, né, que marcou aquele momento, existe também um sinal muito profundo da redenção, né, da coisa assim do o renascimento, a elevação, né, independente da crença de cada um. Não tem nada a ver com crença. Mas as pessoas, eu sempre percebi, e uma vez inclusive eu fiz uma matéria sobre isso, das pessoas indo lá para visitar a escultura num dia de finados, das pessoas falando justamente sobre isso, que ela sentiu uma conexão superior. Foi isso que o senhor pensou? Lógico, aquilo você tem que... Eu fiz o máximo de mim naquela época, né? Então eu concebi aquilo lá, tal, achei que... Fiz um estudo, visitei bastante cemitérios, vi monumentos, fui para São Paulo, dei uma olhada, e cheguei à conclusão que aquela seria o meu legado para minha filha. Tenho certeza que ela está feliz por ter recebido um presente tão especial. Né? E das obras todas que o senhor tem, assim, se o senhor olhasse para todas elas e dissesse assim, eu gostaria que essa daqui fosse extremamente reconhecida. Vamos tirar a Nossa Senhora Aparecida dali, mas que o senhor fez com muito carinho e que o senhor gostaria assim, eu gostaria que essa obra fosse muito projetada ainda. Tem alguma? Não tem nenhuma específica, sabe? Você pode crer que essas obras que eu fiz ali no jardim, na frente de casa ali, são obras que eu fiz o máximo, uma coisa porque, né, eu sei que vai ficar por muito tempo, e eu não queria que ficasse uma porcaria lá, qualquer coisa mal feita ou desinteressante. Então eu não procurei fazer nada muito figurativo, mais ideias variadas, tal, porque, né, tem gosto para tudo. Então eu fiz várias temáticas ali, né? Então você pode ver lá que tem soja, tem coisa, tem vários temas, né? Tem brinquedos antigos da gente. E esse jardim, lembrando que fica na Avenida Brasil, na frente da minha casa, né? Na quadra, né? Toda na frente da minha casa, né? Por quê? Porque as pessoas vê várias excursões de colégio lá em casa, já saem, já só atravessa a rua e tá ali, né? Já aproveita. Eu cheguei a Cascavel, pensando, eu tenho que morar na avenida ou na BR. Eu já pensei há 48 anos atrás que eu queria fazer uma casa turística. E esse jardim não é de hoje que estou pensando, isso já é coisa lá de trás, né? Isso é um complemento daquele pensamento. Então eu consegui comprar esse terreno lá na avenida, quando eu cheguei lá ali, você não tem noção como é que era aquilo. Eu tive que pagar 2 postes de luz para ter luz elétrica. Imagina. Não tinha asfalto, não tinha nada, não tinha nem rua atrás, era um sítio ali atrás. Aquela brincadeira que era tudo mato, né? Era minha mulher queria me matar na época. Eu morava aqui na Rua do Caxias e fui morar lá. Meu Deus do céu. Mas eu sabia, é a avenida, um dia vai estourar. E estourou, né? Hoje eu estou praticamente no centro. Exatamente. É Pacaembu ali, mas Pacaembu, né? Lá na ponta. Ali é centro ainda, então. Região central ali. A minha quadra era, não sei como é que é hoje, mas a quadra da avenida ali ainda era São Cristóvão, loteamento São Cristóvão. Uhum. A parte de trás já é Nova York, mas a quadra da avenida, antigamente, na divisão dos loteamentos, era São Cristóvão. Dirceu, a gente sabe que as pessoas têm fases na vida, inclusive para produção, né? Para produção, principalmente quem trabalha com arte, né? O senhor consegue distinguir essas fases na vida? As minhas obras mais antigas são mais chocantes, sim, mais brutal, né? Então eu não fazia o rosto, eu só fazia uma nuance do rosto, tá? Não fazia os olhos, não fazia a boca, nada. E jogava mais atenção sobre os dedos. Não fazia nem as mãos, eram os dedos. Então eu jogava os dedos e as mãos. E isso foi uma fase, né?
marcante. E depois eu fui amenizando, fui fazendo os rostos, as mãos foram diminuindo um pouco, mas sempre com destaque, as mãos sempre tiveram destaque. Então essas fases você consegue definir. Então essa é uma das obras que eu te falo que eu não vendo porque faz parte dessas fases. Entendi. Né? Uhum. Bom, Dirceu, para que a gente possa caminhar para a reta final do nosso bate-papo, quem está assistindo a gente, quem está acompanhando a gente, que gostaria de visitar suas obras, qual que é o endereço, como é que a pessoa deve proceder? Tem que ligar para agendar, é só chegar? Olha, como é que funciona? Se você ligar, você não vai perder a viagem, que de repente você está viajando, não está em casa e tal, né? Mas eu aceito todo mundo lá que quiser visitar. Às vezes eu vejo pessoas ali no vídeo, ali olhando e tal, e se eu vejo, eu mando entra para dentro, né? Vamos ver. Mas você recebe uma visita, né? Normalmente pessoas sempre teve vontade, mas só vai ali quando tem visita. Vamos mostrar lá. Estamos à disposição. Minha casa é uma particular pública. Né? Não adianta fazer uma casa, um monte de obra e ninguém vê. Então, está aberto, à disposição. Né? Eu tenho o maior prazer em receber, visitar, que visite minhas obras. Né? E quem quiser agendar, então, pode ligar para qual telefone? É 999257744. Tá. Você pode repetir para a gente, por favor? 999257744. Certo. Fica na Avenida Mas Brasil. mais agendar mais grupos, né? Uhum. Porque eu faço questão de estar ali. Né? Claro. Eu até às vezes quero explicação e tal, então eu gosto de estar sempre junto, né? Uhum. E é que nem eu faço, os pessoal vem com excursões da criançada. Começam a perguntar, negativo, vocês vão perguntar tudo no final. Então eles veem e tal, chega no final, reúne lá no jardim, daí começa a sessão de perguntas, aí faz um monte de perguntas. Criança também pode, não tem problema nenhum. Aliás, as crianças que mais aproveitam as visitas. São os mais interessados. Isso é muito legal. Você já recebeu quantas pessoas lá? Você já tem ideia de quantas pessoas passaram pela sua casa já? Olha, esse ano que eu estou marcando, aliás, não contei ainda, mas todas as pessoas que estão indo lá estou marcando esse ano. Mas eu já cheguei a receber excursões com 110 alunos. Um horror. Ainda mais adolescentes e tal. Os adolescentes às vezes não estão nem aí, né? Eles querem bagunçar. 110 alunos não é fácil, não. Mas é uma referência e uma multidão, né? Certamente eu sempre faço questão que as professoras, às vezes, trabalhem os alunos, né? Para eles saberem o que eles vão ver lá, né? Então, a maioria já chegam lá. Os pequenininhos já sabem o nome até do meu pai e meu avô. Eles já chegam sabendo tudo. Já estudaram. Já estudaram, os professores já batalharam e tal. E é um prazer, as criançadas gostam bastante. Que bom, que legal. Eu gostaria de agradecer imensamente ter aceito o nosso convite, esse bate-papo. Uma pessoa tão importante para Cascavel, nem tanto, tão importante para o Paraná, para o Brasil. É sim, é uma referência. Eu gostaria de agradecer imensamente ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e sempre explanando e estar com o público, e a gente precisa disso também, né? Você não pode ficar isolado, escondido. Você tem que estar sempre dando a cara para bater, né? E apesar que o importante não é a gente, é a obra que você faz, né? Então é essa que você tem que valorizar mais, sempre aquilo. E eu sempre procuro fazer o melhor. Você nunca sabe tudo, você sempre está aprendendo. Aliás, eu nunca estudei escultura, pintura, nada. Eu sou autodidata, sempre aprendi vendo, viajando, visitando outras exposições. Então eu aprendi mais vendo do que estudando e trabalhando, sabe? Então eu tenho conseguido, mas sempre procurei me espelhar nos outros, não copiar. Ver o que a pessoa está fazendo, as técnicas e tal, e né, ver o que está acontecendo no mundo. E eu tenho conseguido bons trabalhos, fazer bons trabalhos e graças a Deus posso considerar que eu tive, acho que, um sucesso na minha profissão. Tenho dúvida, parabéns e muito obrigada pelo legado que tem deixado para Cascavel, para o Paraná e para o Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau. E para você que nos acompanhou em mais um Diálogos com a Ju, nós nos vemos na próxima semana com um novo tema. Até lá. Tchau.